Então eu tinha tido aí 4, 5 anos de cuidados e de melhoria dentro daquilo que a gente conhecia na época e que era possível para a nossa possibilidade, para o nosso acesso financeiro da época, né? Então eu volto para Belo Horizonte, transfiro minha faculdade, trabalho, faculdade, TCC, querendo ou não, por mais que eu nessa época tinha uma inspiração dentro de casa muito grande, que era a Nilmara, uma pessoa maravilhosa que me acolheu quando eu vim morar em Belo Horizonte de volta. Eu queria mesmo viver essa coisa de dividir apartamento, morar sozinha, até essa experiência eu achava que isso era importante pra mim e realmente foi. E foi incrível da forma que foi, porque eu acho que se tivesse sido num modelo mais bagunçado não teria dado certo. E a Nilmara era um exemplo pra mim, tanto de organização, quanto de determinação e foco na carreira, quanto nesse sentido de alimentação e autocuidado. E a gente conversava muito sobre isso. E ela introduziu várias coisas que salvaram minha vida depois, quando eu fui desenvolvendo as outras alergias alimentares, por exemplo. Inclusive, Nilmar, eu nunca te falei isso. Se você estiver vendo esse vídeo, meu amor, muito obrigada. Eu sou grata por ter vivido na sua casa, por ter sido acolhida por você como uma família, como uma parte da sua família. E isso não tem preço. É muito bom a gente, dentro das mudanças da vida, dentro das coisas que a gente precisa sair da nossa zona de conforto e enfrentar novos desafios e tudo mais, mas viver essas coisas com boas companhias, com pessoas dispostas a fazer desses momentos mais tranquilos, mais saudáveis e mais felizes, é muito melhor, né? Porque dá sim para crescer, evoluir, amadurecer com carinho, amor, afeto e trocas verdadeiras. Então eu só tenho a agradecer, eu sou muito grata pela sua acolhida. E me ensinou muita coisa nesse sentido de alimentação e tudo mais, que depois facilitou para mim o processo. Nessa época do final da minha faculdade, eu já não morava mais com a Nilmara, eu estava morando com outras pessoas em um outro apartamento mais próximo da faculdade, que inclusive no final das contas a coisa aconteceu e levou para isso e foi bom, porque daí eu estava muito próxima da faculdade, facilitava essa minha ida e volta várias vezes por dia e enfim, dava para ir fazer trabalho e ficou bem mais prático no final das contas fazer dessa forma. E aí eu, mesmo tendo essa facilidade de ter uma pessoa que estava em casa fazendo as refeições principais, como eu passava muito tempo fora de casa, eu tinha que comer coisas na rua, né? Então eu acabava comendo salgadinho de cantina. Então assim, tava metendo o pé na jaca, comendo muita besteira, muita porcaria fora de casa, não tava fazendo nenhum exercício físico, isso já fazia muito tempo, porque eu já não tava fazendo exercício físico antes de vir para BH, depois que eu vim para BH ficou mais difícil ainda. Em Montes Claros, na pior das hipóteses, todo fim de semana eu ia para um samba, pelo menos, dava uma dançadinha, era alguma coisa que mexia o corpo. E aqui eu tava andando muito no trabalho, porque eu batia muita perna, eu fazia um trabalho que era normalmente ocupado por pessoas que tinham carteira de motorista. Na verdade, isso era inclusive um dos requisitos da vaga que eu ocupava era ter carteira. Só que eu mandei mesmo assim, porque eu sou cara de pau, eu não tinha carteira, por isso a empresa não me dava um carro, mas me possibilitava usar táxi por conta da empresa e eu tinha um bom cartão de ônibus também. Só que às vezes era mais fácil fazer alguns percursos a pé. Então, bem ou mal, eu ainda estava andando e eram boas andanças, assim. Então eu ainda estava me movimentando, mas mesmo assim já tinha caído bastante. Tanto o meu movimento físico de dançar, de sair e tudo mais, de fazer algum tipo de atividade que mesmo que esporadicamente eu fazia em Montes Claros, e comendo besteira, comendo besteira. O que acontece quando tá chegando o fim desse semestre, com toda essa loucura, essa correria, essa falta de rotina, de organização e de cuidado realmente, de atenção com a saúde? Que uma coisa que quem tem endometriose ou qualquer outro tipo de doença inflamatória ou autoimune tem que lembrar, e eu só aprendi isso agora, foram necessários vários ciclos para me mostrar a realidade da situação. Espero que você não precise disso tudo para entender. Você tem que estar em constante cuidado. Você tem que estar sempre tendo uma rotina de alta performance, como se você fosse um atleta prestes a uma competição muito importante na sua carreira. Então você está nos cuidados de alta performance. Só que isso é o básico para a sua vida inteira. Porque qualquer coisa que você faça fora disso, você vai desencadear algum tipo de processo no seu organismo que cedo ou tarde, ou muito, muito cedo, vai acabar
explodindo em você com algum diagnóstico, alguma coisa ruim, ou mais algum medicamento que vai entrar para sua rotina, enfim. Eu tinha uma noção. No fundo, eu tinha uma noção de que, tipo assim, o que eu estou fazendo não é saudável. Eu deveria estar me preocupando mais com a minha saúde, eu deveria estar alimentando melhor. Só que eu tava naquela de tipo assim, não, mas isso é temporário, é só eu terminar a faculdade. Todo mundo final de faculdade é essa loucura. Final de semestre é uma loucura, pensa final de faculdade. Então, assim, tá tudo bem, depois da formatura, semestre que vem eu começo a cuidar de mim, eu entro numa academia, vou fazer alguma coisa e eu vou me alimentar melhor, enfim, né? Diversas especulações sobre um futuro mais organizado e equilibrado, se dando como desculpa. Inclusive, essas visualizações de um futuro mais organizado e equilibrado é só uma forma de te dar desculpas, porque no fundo, se fosse para fazer, você ia se organizar e fazer logo. Eu tive muito tempo para retomar depois de ter tido períodos mais saudáveis e depois não dando conta de manter. Tem também a questão de que é difícil manter essa rotina de autocuidado, de performance de atleta na vida, é difícil. Alimentação, exercício físico, suplementação quando é necessário, medicamentos caríssimos. Então, assim, é difícil manter, mas eu sabia que eu estava indo para longe do que era o ideal para minha saúde, mas eu estava me dando como desculpa que era só uma fase e que em breve isso ia se resolver. E meu corpo dando sinais. Todo dia meu corpo levantando a bandeirinha e pedindo ajuda. E eu fingindo que não estava vendo de novo. E aí chegou num ponto que não tinha mais jeito. Eu comecei a voltar a ir pro hospital semana sim, semana também. E isso estava atrapalhando meu cronograma de trabalho, meu cronograma de TCC, e estava tudo se acumulando e eu estava ficando doida porque não tinha tempo de ficar doente, não dava tempo de ir para o hospital, ficar tomando medicação 300 horas. Eu queria ir para o hospital com o notebook debaixo do braço para terminar o TCC enquanto eu recebia a medicação na veia. E é claro que isso não ia dar certo, é claro que isso não era nem um pouco sustentável. Pois bem, a coisa foi ficando assustadora de novo e minha mãe já tinha começado a falar sobre o Gil Mirena, me pedido para estudar sobre ele. E eu tinha colocado essa informação numa caixinha para eu acessar mais tarde, quando eu tivesse mais tempo para essa pesquisa. Aí minha mãe voltou a falar sobre isso e falou: olha, aqui em Montes Claros vai ter um mutirão de colocação de Gil Mirena gratuito no Hospital Escola que minha mãe trabalha, numa clínica de anexo lá e tal. É só colocar o nome na lista e, enfim, você chegando dentro do prazo lá, tá tudo certo. E aí, na hora, eu dei uma estudada, dei uma pesquisadinha rápida, assisti uns filmes, conversei rapidamente com o Vitor. Nessa época a gente era só namorado, mas a gente já falava sobre morar junto e casar também. Eu tava mais focada em morar junto, mas a gente já tinha falado sobre casamento mesmo. E a gente já tinha falado sobre filhos, é claro. E aí a gente conversou um pouco sobre isso. Eu falei assim, interessante também porque nos daria 5 anos aí pra organizar nossa vida, pós-faculdade. Quando você tá construindo algo, né, mais sério com uma pessoa, isso é discutido. E não é que eu ache que o homem tem direito de opinar sobre as nossas decisões, sobre a nossa saúde, os nossos tratamentos, mas eu acho que faz parte do planejamento familiar falar sobre dispositivos anticoncepcionais. E por mais que eu estava indo em busca do DIU como uma forma de tratamento, ele não deixa de ser também um anticoncepcional. Então isso tinha que entrar em discussão. E a gente teve essa discussão, a gente conversou sobre isso. A gente pensou que 5 anos era um tempo bom para a gente estar equilibrado, organizado e já casado, inclusive, para começar a tentar uma gravidez. E que em alguns relatos tinha dado coisa errada para algumas pessoas, mas tinha dado muito certo para outras, inclusive exatamente dessa forma. Coloquei o DIU, durante 5 anos o tratamento funcionou, eu ganhei uma qualidade de vida maior, eu elevei a minha qualidade de vida, me senti mais saudável. Com isso, tive uma gravidez mais facilitada e mais saudável e papapá. Então, tudo isso entrou no meu radar e eu decidi por colocar o Gil Mirena. Mas foi uma coisa que eu não pesquisei muito, não tive tempo, e eu decidi muito pelo calor ali do momento de resolver aquilo e de ter logo uma solução, e enfim. Eu acho que eu fiz uma coisa que as pessoas não fariam, que é pedir para que meu TCC fosse mais cedo, porque daí eu conseguiria ir para esse mutirão e eu não queria que qualquer pós que pudesse acontecer atrapalhasse o meu dia de brilhar, né? Porque assim, eu me arrumei, eu estava linda, maravilhosa, eu fui assim, entregar minha pesquisa como... Nossa, assim, eu realmente vivi esse momento e eu sou grata a mim mesma
por ter me dedicado e ter vivido isso da forma como eu vivi, assim. Talvez tenha sido a minha última experiência acadêmica, talvez não, quem sabe. Mas, de todo modo, eu estava muito feliz. Então, fui lá, conversei com a banca, tinha convidado de fora, consegui organizar a agenda de todo mundo e fui para Montes Claros para esse mutirão, para fazer o procedimento. E aí, é muita história da agora para frente.